Poubel, professora de História. A gente vai ver aqui sobre as revoluções liberais de Portugal e Espanha. A introdução aqui é só pra gente lembrar o que são as revoluções liberais, né? As revoluções liberais, elas aconteceram, a gente pode pegar o caso da França e agora Portugal e Espanha, é o que? Você já tinha plantado o fruto, né, do quê? Dos movimentos liberais, né, o liberalismo político e econômico, as novas ideias em contraposição ao absolutismo, ao mercantilismo. Então você tinha, como se fosse a briga do velho e do novo, aonde quem tinha perdido seus privilégios, né, que era a nobreza, o clero também, estava tentando recuperar seus privilégios. Só que aí, as classes que conheceram o novo, que já tinham visto a nova forma como poderia ser, não queria esse retrocesso, queria manter esse estado de novidade. Então, apesar de todos os esforços empreendidos pelas monarquias absolutistas para barrar o avanço do liberalismo político e econômico, a expansão realizada pelos franceses sob o domínio de Napoleão Bonaparte lançou semente daquelas ideias em vários lugares da Europa. É um movimento que já tinha acontecido. Não tem como você voltar atrás. Então, quando você sentiu aquele gostinho de uma nova forma política, de uma nova forma de você governar as coisas, é difícil voltar atrás. O choque entre o antigo e o novo, o absolutismo e o mercantilismo, versus o Estado burguês e o liberalismo, e o fortalecimento dos nacionalismos, provocaram uma onda revolucionária. Então, você tem o quê? Você tem, de um lado, o liberalismo, o mercantilismo, você tem o absolutismo e você tem a burguesia como grande atora política nesse momento, como grande articuladora e querendo ter os benefícios e tirar os privilégios da antiga classe dominante. Na Espanha, Espanha, 820, o que acontece? Os liberais tentam impor uma carta constitucional e acabar com o absolutismo real. Então você tem o governo ainda absolutista, mas você já tem as ideias liberais sendo difundidas. Então eles tentam impor uma constituição ao rei absoluto. Durante a ocupação da Espanha pela França, um grupo de resistência aos invasores havia elaborado em 1812 uma constituição estabelecendo a monarquia parlamentar. Então, assim, aquele modelo de você tem um rei, mas você tem também um parlamento, né? Tem uma constituição, não é um rei absolutista, né? Mas é uma monarquia parlamentar. Quando o Congresso de Viena determinou, em 1815, a reinstauração do trono espanhol, o monarca Fernando VII de Bourbon reassumiu o poder e comprometeu-se a obedecer à Constituição elaborada pelos rebeldes. Então, tem o Congresso de Viena, né? Quando você volta, restaura o treino espanhol, você entra e fala assim, não, tudo bem, eu vou obedecer. Só que aí, ele falou, mas entre falar e ele poder cumprir, existe uma diferença. E aí no rei, quando ele já estava, né, no trono, ele abandona essa promessa. O que ele faz? Ele restabelece o absolutismo, ele restitui os poderes feudais, os privilégios feudais aos nobres e ainda fortalece o poder da Igreja Católica. Então, o que seria uma monarquia constitucional, na verdade é um governo absolutista, naqueles moldes mais tradicionais mesmo. Em 1820, um grupo de militares rebelou-se contra o rei e a sua política, exigindo o retorno do governo constitucional e o fim do Tribunal de Inquisição. Gente, o Tribunal de Inquisição era um instrumento da Igreja Católica, tá? Era um instrumento onde você perseguia, onde você investigava pessoas que fossem contra a doutrina, enfim, era de fundo religioso, mas era usado aqui também para perseguir os opositores ao governo. E aí a Santa Aliança envia soldados para combater os militares espanhóis amotinados. O clero espanhol forma tropas de fiéis dispostos a combater a revolução
em nome da fé católica. Então você vê como nesse caso aqui, você ser fiel, obedecer à fé católica, estava ligado também a você ser fiel e você também ficar junto do governo absolutista e do rei. E aí tem essa luta. Mas os liberais foram derrotados e o absolutismo mais uma vez se impôs na Espanha. Então esse movimento de 1820 foi um movimento onde os militares tentam acabar com o absolutismo, tentam fazer com que o liberalismo vença, com que o liberalismo se imponha. Tiveram sucesso? Não. Em Portugal, o processo revolucionário também foi em 1820, quando a burguesia promove um levante liberal. E aí vamos ver assim, algumas causas. O que estava acontecendo em Portugal? A ausência da família real no país. Lembram disso, né? Família real portuguesa, tem um bloqueio continental que Bonaparte faz, proibindo qualquer país europeu de comercializar com a Inglaterra. Só que aí Portugal, que já tinha relações econômicas há muito tempo e muito forte com a Inglaterra, fura esse bloqueio continental. Napoleão, então, ameaça invadir Portugal. E Dom João, junto com a família real, saem de Portugal e vêm se estabelecer aqui no Brasil. Então, lá em Portugal, você tem a ausência da família real, você tem os militares ingleses controlando o país, né? A Inglaterra, que é essa aliada e que fez toda a escolta dessa transferência de Portugal para o Brasil, e você tem uma economia metropolitana abalada. Porque quando chega aqui no Brasil, uma das coisas que são feitas é a abertura dos portos às Nações Unidas. Então, o que acontece? Aquele exclusivo colonial, o pacto colonial, aonde colônia e coroa fariam sempre essa troca comercial, ou seja, onde o Brasil só poderia comercializar com Portugal, isso acaba. E aí isso abala profundamente a economia portuguesa, que não tem mais tanto lucro desse comércio que era feito com o Brasil. Então você tem um cenário de crise, né? Você tem uma ausência política, né? Um vazio político ali no trono, você tem problema financeiro decorrente dessa queda mesmo dos lucros provenientes do comércio com o Brasil, e você também tem o controle dos militares ingleses. Então as cortes, né, reunidas no parlamento, pedem o retorno de Dom João VI a Lisboa. Dom João estava no Brasil. Como o rei insistiu em ficar no Brasil, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, a burguesia portuguesa deu início em 24 de agosto de 1820 a um movimento chamado Revolução Liberal do Porto. O que esse movimento queria? Ele queria expulsar os militares britânicos, queria restaurar a autonomia de Portugal e também elaborar uma Constituição liberal, nos moldes da Constituição Espanhola de 1812. Então você faz um movimento onde você quer que os ideais, né, liberais avancem. Diante desse avanço liberal e das hostilidades dos políticos em relação aos militares ingleses, Dom João VI foi pressionado a voltar para Portugal. Quando ele volta, ele chega a Lisboa, jura a Constituição elaborada pela Assembleia, pondo fim, então, à rebelião do Porto. Então ele chega, ele aceita essa Constituição que tinha sido feita, e aí então, a gente pode dizer que em Portugal a Revolução teve êxito, diferente da Espanha. Tá ficando por aqui. Tchau!